Capítulo 4, parte 2. O Espírito Santo. Sem chuva temporã, não há chuva serôdia. A chuva temporã e o derramamento do Espírito Santo nos trazem a maturidade espiritual necessária para no futuro recebermos a chuva serôdia. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas, a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. A fé pela qual vivo, página 332. O Espírito Santo e a santificação. Esta obra, santificação, unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. O Grande Conflito, 469. Será que podemos fazer uma grande obra missionária sem o Espírito Santo? Será que as grandes instituições, programas evangelísticos de sucesso e estratégias missionárias poderosas poderiam se desenvolver sem o Espírito Santo? Andrew Murray, um grande missionário da África do Sul, sabia que isso era possível e que, de fato, esse cenário era a realidade na maior parte do mundo cristão. Ele escreveu: posso pregar, escrever, meditar ou deleitar-me em estar ocupado nas coisas da palavra de Deus e de seu reino. Mesmo assim, o poder do Espírito Santo pode estar claramente ausente. Temo que se observássemos as pregações em toda a Igreja de Cristo e perguntássemos por que há pouquíssimo poder de conversão através da pregação da palavra? Por que trabalhamos tanto e obtemos pouco sucesso para a eternidade? Por que a palavra tem tão pouco poder para edificar os crentes em santidade e consagração? A resposta é a ausência do poder do Espírito Santo. Por que isso acontece? Não há outra razão. A carne e a energia humana tomaram o lugar que o Espírito Santo deveria ter. Leia Gálatas 3:3. O Espírito Santo e a saúde. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 aos Coríntios 3, 16 e 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 aos Coríntios 6, 19 a 20. Ver também Êxodo 15, 26. As pessoas cheias do Espírito Santo são o templo de Deus. Você já parou para pensar nas implicações que isto tem em sua vida? O templo é o lugar onde Deus mora. Deus disse a Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Se levarmos a sério esta declaração, o cuidado com a nossa saúde e com o nosso estilo de vida se tornará uma parte intencional no nosso discipulado. Nosso corpo pertence a Deus. Você tem cuidado da propriedade de Deus? Sim, devemos tratar nosso corpo cuidadosamente, de acordo com as instruções de Deus. Isto requer certo grau de disciplina.
Alguém que está cheio do Espírito Santo pode praticar essa disciplina com alegria e felicidade. A recompensa é saúde física, mental e espiritual. Já para aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, isso será mais difícil e desvantajoso. Deus espera que sejamos tão saudáveis quanto possível, de corpo e alma, para a sua glória, para seu serviço e para nossa própria felicidade. Nesta área, estar cheio do Espírito não é algo substantível. Quando Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo, ele se torna o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. A cura de Deus é sempre o melhor para a pessoa e o melhor para a glória de Deus. Isto poderia levantar a pergunta: o médico divino cura a todos? Uma senhora veio do Camboja como refugiada e foi ao Hospital da Missão, que se localiza em um campo de refugiados na Tailândia. Ela estava vestida como uma monja budista. Quando chegou, pediu para ser tratada pelo Dr. Jesus, pois lhe falaram a respeito dele. Ela colocou sua confiança nele e foi curada de corpo e alma. Quando voltou para o Camboja, pôde ganhar 37 pessoas para Cristo. Durante a enfermidade do fiel rei Ezequias, o Senhor enviou-lhe uma mensagem: vou te curar. 2 Reis 20, 1-11. Por que não curá-lo com uma única palavra, ao invés de pedir ao rei que aplicasse uma pasta de figos? Será que o Senhor espera de nós participação no processo de cura através de remédios naturais, mudanças na nossa dieta, exercício físico, descanso, etc.? Por que Deus não curou Paulo, mas o deixou com um espinho na carne? O próprio Paulo disse: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 aos Coríntios 12, 7-10. Entretanto, Ellen White nos diz: a influência do Espírito de Deus é o melhor remédio que pode ser recebido por um homem ou uma mulher doentes. O céu é todo saúde, e quanto mais plenamente forem compreendidas as influências celestiais, tanto mais certa será a recuperação do crente enfermo. Medicina e Salvação, página 12. Certo homem de negócios me escreveu algo extraordinário. Ele havia participado de vários seminários de saúde que não o ajudaram muito. Entretanto, quando ele começou a orar diariamente pedindo pelo Espírito Santo, sentiu uma mudança completa. Ele adotou um novo estilo de vida saudável e a dieta vegetariana. Será que isso não nos mostra que o estar cheio do Espírito nos motiva, fortalece e nos dá ânimo para aceitar um estilo de vida saudável? Uma irmã que leu a respeito desta experiência comentou o seguinte: através da minha entrega completa a Jesus, Deus mudou completamente minha vida em apenas um mês. Na manhã seguinte, fiz minha oração de entrega. Fui à cozinha e fiquei frente a frente com a cafeteira. Sacudi minha cabeça e disse a mim mesma: de hoje em diante não bebo mais café. No passado, isso seria impossível. Ao tentar deixar a cafeína, eu tinha fortes dores de cabeça por vários dias. Eram fortes sintomas de abstinência. Desta vez, eu não tive tempo de pensar nas consequências da minha decisão. Eu só sabia que não queria mais beber café. Hoje eu não tenho mais vontade de tomar café. Este é apenas um exemplo das muitas mudanças que podem acontecer na sua vida. Uma vida cheia do Espírito Santo promoverá a reforma de saúde. É uma questão de ter acesso à informação junto com o poder para mudar.
Don McIntosh, diretor do New Star Global em Weimar, Califórnia, disse: nossa real necessidade hoje em dia é muito maior do que apenas a falta de educação sobre saúde. Temos excelentes informações a respeito. O que precisamos é obter a informação somada ao poder para colocá-la em prática, ou seja, o poder para mudar. O Dr. Tim Howe disse: o trabalho do médico missionário não é apenas educar sobre saúde. Este conhecimento não cura, assim como a lei de Deus por si só não salva. Para alcançar a santidade e salvação, deve-se experimentar o poder transformador de Deus. Finalmente, eu gostaria de perguntar: e as curas milagrosas? Será que podemos esperar por elas sem estarmos cheios do Espírito Santo? Ver Marcos 16, 17 e 18, Tiago 5, 14 a 16. Preparação para a segunda vinda de Cristo. A comunhão íntima com Jesus através do Espírito Santo é necessária para estarmos prontos para a segunda vinda de Jesus ou para a nossa morte. Isso não é substituível. Se Cristo vive em mim através do Espírito, então estou preparado através de sua graça. Isso se reflete em várias áreas. Se Cristo vive em mim através do Espírito, então estou preparado através de sua graça. Relação pessoal com Cristo. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. O verbo conhecer tem um significado mais profundo no original bíblico do que em português. Significa compromisso completo, amoroso e mútuo. Este só existe quando o Espírito Santo está presente em nossa vida. Esta ideia é expressa no seguinte parágrafo: devemos manter uma conexão viva com Deus. Devemos estar revestidos do poder que vem do alto, mediante o batismo do Espírito Santo. Não há outro auxílio mais eficaz. Só assim alcançaremos um padrão mais elevado. Review and Herald, 5 de abril de 1892. Na parábola das 10 virgens, Jesus disse às moças loucas: não as conheço. Qual foi a razão? Porque a falta de azeite representa a falta do Espírito Santo. Mateus 25, 1 a 13. Aqueles que crucificaram Jesus tinham muito conhecimento sobre o Velho Testamento, mas a má interpretação os impediu de buscar uma relação pessoal com Jesus. Será que entendemos que a última geração necessita ter íntima conexão com Deus para poder enfrentar as circunstâncias dos dias do fim? Justificação pela fé. A mensagem dos 3 anjos, a última mensagem de Deus à humanidade, é a respeito da proclamação do Evangelho eterno. Apocalipse 14, 6 e 7. Qual é a essência desta mensagem que o mundo todo deve ouvir? É a justificação através da fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Aqueles que proclamarem esta última mensagem com poder devem experimentar este mesmo poder. Estes devem conhecer e experimentar a justificação por meio da fé e ter Jesus como Salvador e doador do perdão para os nossos pecados. Somente quando nossa vida estiver cheia do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo poderá operar em nós a obediência. Quando Jesus morar em nossos pensamentos, conversas e ações, obedeceremos aos mandamentos de Deus. É desta maneira que o mundo será iluminado através da mensagem. Apocalipse 18, 1. Amor pela verdade. Se nossa vida está cheia do Espírito Santo, amaremos a verdade.
Desfrutaremos do estudo da Palavra de Deus e colocaremos em prática as verdades que descobrimos. Mas o que acontece quando não permitimos que o Espírito Santo nos controle? Segunda aos Tessalonicenses 2,10 diz que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Os seguidores de Jesus que têm o amor pela verdade em seu coração não podem ser enganados. Como obtemos esse amor? Só podemos tê-lo quando Cristo Jesus vive em nós através do Espírito Santo. Romanos 5,5 mostra que este amor que está em nosso coração vem do Espírito Santo. Efésios 3,17 nos diz que estaremos arraigados e fundados em amor através do Espírito Santo. E em João 16,13, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Isto nos mostra claramente que é necessário ser um cristão espiritual para poder ter o amor pela verdade. Será que temos problemas hoje para amar a verdade, a palavra de Deus e as escrituras proféticas? Reflita nos dias que estão por vir. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha a ceder à evidência dos seus sentidos? O grande conflito, 625. Deus não nos pede para descobrirmos toda a verdade, mas nos pede para amarmos a verdade. Frutos do Espírito ou da carne. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo presente na alma. Não podemos ver a Cristo ou falar com Ele, mas seu Espírito está conosco em qualquer lugar. Ele trabalha dentro e através de todos os que receberam a Cristo. Quando o Espírito mora em nós, são revelados os frutos do Espírito. Adventist Bible Commentary, volume 6, página 1112. Gálatas 5, 22 e 23. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Efésios 5:9, bondade e justiça e verdade. Gálatas 5:16 a 21 nos ensina que o poder do pecado sobre nós será vencido pelo poder do Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Dons espirituais. Quando falamos a respeito de dons espirituais, nos referimos àqueles concedidos pelo Espírito Santo, mencionados em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Dons que geram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, aqueles que fazem milagres, os que curam, os que ajudam, os que administram e os que têm o dom de línguas. Esses dons ajudam a aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, validam o testemunho da igreja e concedem orientação e liderança.
O Espírito Santo também concede dons diferentes com diferentes propósitos: inteligência, ciência, arte e arquitetura. Êxodo 31, 2-6 e primeiro livro das Crônicas 28, 12 e 19. Quando queremos nos tornar discípulos de Jesus, devemos render a Ele tudo o que temos e somos. Todos os nossos talentos, sejam herdados ou adquiridos, devem ser colocados à sua disposição. Ele pode nos dar mais talentos ou desenvolver nossas habilidades naturais. Será que podemos ter dons espirituais quando nos falta o Espírito Santo? A decisão é de Deus ou das pessoas? Nossa igreja, em nível mundial, tem estruturas democráticas, porém ela nunca funcionou como uma democracia popular. O objetivo principal de se chegar a uma decisão mediante a votação é que cada indivíduo escute a voz de Deus e vote de acordo com ela. Ao escutar a voz de Deus, sua vontade será revelada através do voto. Normalmente, oramos antes de começar qualquer reunião diretiva. Frequentemente, antes de realizar a votação, é oferecido um tempo livre para a oração pessoal e, deste modo, cada pessoa saberá claramente a vontade de Deus. Neemias disse: "Então o meu Deus me pôs no coração." Neemias 7:5. E Ellen White comenta a respeito de Neemias capítulo 1. Enquanto ele orava em sua mente, se formava um propósito santo. Será que um cristão carnal pode ouvir a voz de Deus? Se ele não entregou sua vida completamente ao Senhor, certamente que não ouvirá nenhuma resposta. Salmo 66:18, Salmos 25:12. De uma perspectiva humana, quando um cristão carnal vota usando suas melhores habilidades e conhecimentos, tudo bem. Mas quando os acordos são escondidos e baseados em conveniência pessoal, isso se torna manipulação, jogo de poder e pecado. Os líderes têm uma influência muito grande na obra de Deus. Definitivamente, haverá grande diferença se os líderes, irmãos e irmãs, forem chamados por Deus ao invés de serem escolhidos por votos humanos. Isto também pode ter grandes consequências. Enquanto eu lia um livro a respeito da oração, me dei conta de que podemos pedir a Deus que nos mostre o caminho que devemos andar. Salmo 32:8. O escutar a voz de Deus em silêncio mudou minha vida completamente. Falo desta experiência em um artigo com o título De Negociador a Pastor. Há também um ótimo sermão em áudio do pastor Kurt Hassel, Como Tomar Boas Decisões. Existe outro sermão muito profundo, escrito há muitos anos por Henry Drummond, Como Posso Conhecer a Vontade de Deus? Leia a seguir uma experiência que aconteceu no dia 23 de outubro de 2014. O Centro Missionário Country Life Institute, Áustria, em Carinthia, Áustria, precisava tomar uma decisão se deveriam ou não construir um edifício adicional. Havia muitas razões a favor e muitas contra. A pergunta principal era: qual é a vontade de Deus? Paramos de discutir os prós e contras e começamos o primeiro de 10 dias de oração clamando ao Senhor pela preparação para ouvir a sua voz. Precisávamos de uma resposta até a reunião de oração que aconteceria no dia 23 de outubro. A reunião de oração contou com mais de 20 participantes. Depois de orarmos em grupo, cada pessoa perguntou ao Senhor silenciosamente, através de uma oração pessoal, se deveríamos ou não construir. As respostas foram compartilhadas com um grupo da seguinte maneira, escrevendo mais para construir e menos para não construir, e 0 se não tinham resposta, e interrogação juntamente com outro símbolo se não tivessem certeza da resposta. O resultado foi a evidência da forma maravilhosa como Deus conduz. 14 positivos,
6 resultados incertos e 4 folhas de papel em branco. 2 respostas não estavam claras, por isso não foram levadas em conta. Desta maneira, a vontade de Deus se tornou evidente. Deveríamos construir. Estou convencido de que nos últimos dias buscaremos cada vez mais o conselho direto de Deus. Joel 2, 28 e 29 nos mostra isso e Ellen White comenta: precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. O desejado de todas as nações, página 253. Dinheiro. Que diferenças existem entre os cristãos carnais e espirituais em relação à ganância e o uso do dinheiro? Será que nós nos vemos como donos dos recursos ou como mordomos de Deus? O amor do dinheiro e o amor da ostentação têm transformado esse mundo num covil de ladrões e criminosos. As Escrituras indicam a ganância e opressão que prevalecerão precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Profetas e Reis 334. Os anjos de Deus protegem o seu povo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. O grande conflito, 512. Ao falar sobre pessoas tementes a Deus, seguidoras de Cristo, justos que estão sob a proteção de Deus, isto se aplica a todos aqueles que se consideram cristãos? Isso inclui também todos aqueles que não entregam sua vida por completo a Jesus Cristo? Certamente se aplica às crianças, porque Jesus disse em Mateus 18, 10: Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Davi, que confiou a sua vida completamente a Deus, sabia que não havia razão para temer. Ele disse: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Eu recomendo a leitura do capítulo 31 do livro Grande Conflito. É a respeito do ministério dos anjos bons. Será uma grande alegria para cada filho de Deus. Comentário final. Só temos estudado algumas poucas áreas, porém existem muitas outras da vida e fé que podem ser analisadas. As seguintes palavras aplicam-se a todas elas. Mesmo com suas diferenças, notamos que não existe uma única área que não obtenha vantagens com a presença do Espírito Santo. Por outro lado, não existe nenhuma área que não obtenha desvantagens com a falta do Espírito Santo. Será que isso não deveria ser uma grande motivação para dedicarmos nossa vida diariamente a Deus? E também pedir a Ele que derrame sobre nós o seu Espírito constantemente? Alguns anos atrás, um avião Boeing 707 saiu do aeroporto de Tóquio rumo a Londres. A viagem começou bem, era um dia ensolarado com o céu limpo. Depois de alguns minutos, os passageiros já podiam avistar o Monte Fuji, localizado no Japão. Repentinamente, o piloto teve a ideia de voar em círculos para que os passageiros pudessem desfrutar da exótica paisagem. Ele deixou a rota do voo designada e optou por voo visual. Durante o voo visual, o piloto dispensa a segurança oferecida pela torre de controle e depende completamente do que está apenas ao alcance de sua visão. O piloto viu a montanha abaixo dele. Seu altímetro indicava 13.000 pés, mas ele não viu os ventos de outono e as rajadas que violentamente envolviam o Monte Fuji.
O Boeing 707 não era projetado para suportar esse tipo de vento. O avião se partiu no ar e caiu. Infelizmente, todos os passageiros morreram. O cristão, segundo a carne, vive no mundo visual. Ele toma todas as decisões e, apesar de suas boas intenções, irá fracassar. O cristão espiritual vive através do Espírito Santo em uma relação de amor e confiança com o seu Senhor. Isto o levará seguro ao seu destino final. Oração. Pai nosso que estás nos céus, te agradeço pela presença de Jesus e a diferença positiva que o Espírito Santo causa em nós e em nossa obra. Por favor, abra meus olhos para que eu veja a obra do Espírito Santo. Por favor, dá-me vida plena através dele, a vida que Jesus quer me dar. Por favor, ajuda-me a encontrar no capítulo seguinte a chave para solucionar problemas e colocá-la em prática. Obrigado. Amém.